Fala, gente, chegamos. Boa tarde, boa sexta. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, você tá bem? Não, só estamos nós aqui hoje. Pois Cadê, é. cadê a nossa girafa aqui? Cadê? Cadê o pastor Nelson e a Darleide? Estão em uma caravana na Bahia. Então, o pessoal da Bahia, interior da Bahia, agora me fugiu o nome da cidade, viu? Mas estão pela Bahia. Fiquem atentos aí às notícias que eles estão por aí. Vocês podem encontrá-los em algum lugar na caravana no Enquanto tempo. a gente tá passando frio aqui no Sudeste, eles Então, estão lá no lá, calorzinho. comendo Será que vão acarajé. pegar até uma praiazinha? Se tiver um tempinho livre? Aí também é demais, né? Aí eu vou morrer de inveja aqui, hein? Carioca, Não é? Sem passando praia? frio, colocando casaco. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, né? Falar sobre o que hoje, Patrícia? Ai, falar vamos sobre falar esse tema que sobre- te envolve, hein? Sobre maternidade, sobre culpa, sobre deixar de trabalhar ou não deixar de trabalhar para cuidar dos filhos. Como é que a gente faz tudo isso dar certo? É um programa que vai mexer com a gente, mexe comigo, é um tema que sempre mexe comigo, porque eu não deixei de trabalhar, mas eu abri mão de um período do meu trabalho para cuidar do meu primeiro filho. Então, assim, já conversei essa nos realidade. bastidores com as pessoas que vão estar aqui, porque a gente vai receber uma mentora de empresários, né? Uma mentora empresarial, que é a Priscila Guscuma. Quem não a conhece, eu a conheço faz um tempão. E a gente estava comentando que eu a vi grávida das duas meninas. Então, assim, além de empresária, além de uma mentora, além de Mãe de jornalista, duas meninas. palestrante, tem um monte de coisa que não está escrito aqui, mas eu me lembro. Mas é mãe de duas meninas e também teve Que que legal. conciliar tudo isso. E ela vai contar também, né, dessa vivência dela. Eu falei que o assunto de hoje é algo que te envolve, Patrícia, mas me envolve também, envolve todos os homens, porque a gente também precisa estar dando todo o suporte e até mesmo ver o que mais a gente pode fazer para auxiliar as mulheres, no caso, as que querem continuar uma carreira profissional, mesmo tendo os filhos ali em um período que vão estar com eles e depois voltar para o mercado de trabalho. Enfim, toda essa disposição aí, a gente precisa sentar, conversar. E para conversar com a gente também, hoje nós temos aqui a Mariana Costa. Ela vai contar um pouco sobre a vivência dela como mãe, né? Vai contar aqui, ó, ela que é mãe cristã, decidiu passar ali uma decisão bem corajosa, né? Um passo corajoso, abrir mão do mercado de trabalho para priorizar a saúde, a rotina dos filhos. E tá dando muita certo, fé, tá dando muita- certo, né? Então a gente aproveita para ver casos de pessoas que também conseguem fazer dar certo, serem felizes como mães, né? Porque também não dá para ficar em casa infeliz e só falando mal, ai, por que eu larguei tudo, né? Então a gente vai conversar sobre isso no programa de hoje, E vai muito ser mais. muito bom. Tem até a sua interação, viu? No nosso WhatsApp, você participando, interagindo com a gente. Já, depois do intervalo. Estamos de volta entre família, esse intervalo rapidinho, 30 segundos, para já estar com você nessa tarde de sexta-feira, 22 de maio. Parabéns para quem está soprando as velhinhas hoje, parabéns para você que descobriu que é mamãe, é papai, que tem gente que descobriu agora recentemente, então os nossos parabéns para você. Mas com isso vem aquela preocupação também. E agora, será que vou ter que deixar o trabalho? A Como mãe, né? A conciliar, mulher. né? Eu vou a conseguir carreira. conciliar. Se não Não. foi algo planejado, aí vem essa preocupação. Até quando é planejado, né, Patrícia? O Já tempo vem essa todo. preocupação. A Né? culpa. Eu me sinto culpada todos os dias. Ainda mais quando fica doente, eu falo, ai, por que eu não tô em casa pra fazer o chazinho? Mas vamos lá. A gente Colinho também de esqueceu mamãe de cura. pronunciar aí, de falar das avós, né? Que cuidam dos Claro. netos, estão ajudando, são uma rede de apoio aí para os filhos, para conseguir continuar aí nessa jornada de trabalhar fora também. Como faz isso também? Conta pra gente, conversa com a gente aqui pra gente entender como é que é a sua vida, a sua constituição familiar e pra gente também poder colocar aqui na conversa. É verdade, hein? Manda pra cá no nosso WhatsApp 12983150249. Você já precisou escolher entre carreira e filhos? Manter a carreira, aí tem que colocar os filhos numa creche ou numa escolinha, alguma situação. Quando não tem uma rede de apoio, né, dos avós, como a Patrícia comentou aqui. Conta pra gente aí, na sua opinião, dá para equilibrar tudo isso, vida profissional, sem
culpa. Sem culpa não dá. Aí essa parte esquece, já tô te respondendo aí. Não tem como não ter culpa. Ai, 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 hein? Manda aí, 129-8315-0249. E a gente aproveita já para trazer até mesmo alguns dados para você, que cerca de 60% das mães brasileiras, elas estão fora do mercado de trabalho formal. É isso. No entanto, essa não é uma escolha voluntária por falta de ambição, por falta de querer continuar a carreira profissional. Pesquisas recentes mostram que mais de 380 mil mulheres foram demitidas logo após retornar da licença maternidade. E além disso, olha só, dados altíssimos e alarmantes, né? 94% das profissionais, elas relatam estagnação total na carreira após a gestação, aquele momento de estagnação. E diante da rigidez corporativa e também da falta da rede de apoio, como a gente comentou e vai falar um pouco mais sobre isso, né? Como ter essa rede de apoio, quem pode ser essa rede de apoio, quase metade das mulheres, elas pretendem deixar seus empregos em até 2 anos. Para conquistar o equilíbrio entre a criação dos filhos e a autonomia financeira, elas estão recorrendo ao empreendedorismo materno e ao trabalho autônomo também. É o seu caso? Compartilha com a gente por aqui também. Você está dentro dessa estatística, se identificou? Compartilha com a gente aí no nosso WhatsApp, ok? Muito bom. Agora a gente vai dar um presente para você, um presente para te ajudar a ver aí, entender o que você está fazendo na sua família, como é que você está ajudando a constituir a sua família. A gente tem essa revista aqui, a revista Esperança Lar Doce Lar, que a gente lançou pela Escola Bíblica da Novo Tempo. Tem um capítulo bem interessante, é o capítulo 2, ele fala sobre problemas familiares. E aí um desses problemas está o excesso de trabalho. Eu acho que não dá para ver aqui. Excesso de trabalho. O que você está fazendo? Você está trabalhando mais do que deveria? A gente fala só das mães, mas tem a questão dos pais também. A presença masculina, a presença do pai, tanto para meninos quanto para meninas, estarem presentes e estarem ali dando aquele suporte, não só esse suporte que o Abinal estava falando no começo do programa, sobre auxiliar e tudo mais, mas como eu estava falando, a presença masculina, né? Tipo, meu marido quando chega em casa, eu já chego em casa, já tô assim, a louça, a comida, mamãe, tô com fome. Meu marido chega em casa, coloca a mochila e corre atrás dos meninos, conta uma piadinha, vai falar do futebol. São coisas que ele faz, às vezes eu fico olhando assim, eu tenho que aprender a ser um pouco mais leve como ele é, nem que seja nesses 10 minutinhos quando a gente chega em casa. Então a gente quer te ajudar nessa jornada aí de ser pai, de ser mãe, de ser avó, de ser tia. Como é que você está fazendo na sua casa? Liga pra gente, a gente tem esse exemplar dessa revista para chegar aí na sua casa. Você pode pedir por meio do WhatsApp, o DDD é 12 98244 4449. A gente quer entregar esse presente, esse guia para te ajudar aí nessa jornada que não é fácil. Liga pra gente, fala lá, eu estava vendo Entre Família, a Patrícia falou que tem uma revista nova, esse é o lançamento mais recente que a gente tem aqui, Lar Doce Lar. Peça lá que a gente faz questão de entregar para você aí. Eu vou aproveitar, vou trazer para essa conversa aqui a Priscila Guscuma, ela que é mentora empresarial, mãe de 2 meninas, uma menina de 2 anos. E pode sentar, fica à vontade. Sim. E ela contou ali para mim nos bastidores que ela que ela tem uma filha de 2 anos e que faz uma semana que ela parou de amamentar. Sim. Que desafio, Priscila! 4 meses, né? Então, juntando a primeira, Serena, que tem 5 anos, eu amamentei durante 5 anos. Porque já emendou uma na outra. Nossa, diferença muito pequena, Quando né? eu engravidei da Maia, a Serena terminou de mamar. E aí depois já começou a amamentar a Maia, que nasceu, né?
Eu sei que a gente vai entrar nessa parte empresarial, de trabalho, de sustento, de tudo isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como a gente já se conhece há bastante Sim. tempo, eu sei que você fez algumas opções para continuar trabalhando, mas de uma forma que você conseguisse estar presente desde a primeira menina. Sim. Eu falo que a maternidade transformou a minha forma de trabalhar e de priorizar, né? Workaholic que você era. Assim, se falasse, Priscila, você precisa virar 48 horas. Deixa comigo, vamos lá, bora, né? Só que depois da Serena, tudo mudou. E eu me lembro um dia que foi um grande choque para mim. Eu tinha uma reunião marcada, a menina tinha 1 mês, eu tinha que extrair o leite para deixar, para babá dar para ela. E chegando a hora da reunião, o leite não saía. E eu falei, meu Deus, eu comecei a entrar em pânico. Porque eu precisava deixar o leite, a reunião era numa cidade vizinha, era rápido, mas eu tinha que deixar o leite para ela. E aquilo para mim foi um estado de pânico. Não, liguei para o cliente, falei, vou me atrasar 1 hora, pelo menos. E eu nunca precisei remarcar um compromisso, assim, sabe, em cima da hora. Porque o trabalho sempre esteve em primeiro lugar. Sempre esteve, sempre larguei tudo e vou fazer acontecer. E aquele dia algo mudou, eu falei assim, não, agora eu tenho um serzinho que depende de mim. Então eu preciso planejar melhor as minhas ações. Então eu sempre fui muito do impulso. Ah, Priscila, dá para fazer? Dá. Então sempre ia acumulando muitas tarefas, muitas funções. E na maternidade não dava mais para eu aceitar tudo, falar sim para tudo. Então eu tive que aprender a me posicionar e falar não para alguns clientes também. Então eu tive que aprender a demitir alguns clientes que não respeitavam esse meu momento. Achei E é interessante fantástico. isso. Demitir alguns clientes. Porque chega a esse ponto de os clientes não entenderem. Sim. Né? Que existe uma mãe por trás daquela profissional ali, existe uma mãe que precisa, né, dar atenção para os filhos e tudo mais. E por que você acha que impacta tanto assim essa questão profissional na vida de uma mãe? Claro que a gente entendendo esse cuidado com os filhos, pensando na carreira profissional, mas até ao olhar de outras pessoas que não compreendem e você ficar naquele sentimento ali até de culpa em alguns momentos. Eu acredito que primeiro, no meu caso, tá? Eu não me posicionei, né? Então, depois que eu comecei a me posicionar, isso mudou. Então, aqueles clientes que já estavam acostumados a Priscila atender a qualquer hora, resolver os BOs a qualquer hora, em nenhum momento eu falei assim, não, agora não estou no meu horário, ou isso daqui a gente conversa depois. Então eu demorei um tempo para me posicionar, mas depois que eu me posicionei, eu falei assim, olha, vamos só alinhar a nossa agenda? Qual que é o dia da nossa mentoria? Quarta-feira? Consegue colocar os tópicos que a gente vai tratar no dia da mentoria? Assim eu consigo ser mais objetiva. Então eu passei a ser muito mais direta e objetiva nas minhas relações. Eu entendi que o maior tempo que eu tenho é muito valioso. Então assim, eu não conseguia mais trabalhar 24 horas e estar disponível. Mas o tempo que eu estava com o meu cliente é o tempo dele. Então eu ia entregar, se são 2 horas de mentoria, eu ia entregar tudo em 2 horas. Mas eu me programei para isso. Então nessas 2 horas tinha a babá com a minha filha, meu marido, a minha mãe, tinha alguém com ela. Mas eu demorei para encontrar esse movimento e me posicionar. Você acha que tem uma desigualdade aí nessa carga que a mulher tem da questão do trabalho e com o homem? Você também mentora algumas mulheres. Você acha que isso tá na conversa? As mulheres estão sobrecarregadas porque existe essa desigualdade? Sim, são mundos diferentes, né? Homens e mulheres. Eu demorei muito para pedir ajuda pro meu marido. Sabe? De falar Pedir assim, ajuda, a gente precisa pedir ajuda. eu demorei muito. E é interessante isso, porque às vezes não é nem... Claro, tem essa visão do homem, que ele precisa, apesar da correria, do corre-corre, estar atento às necessidades da mulher, lógico. Mas tem esse ponto que às vezes a mulher ele vê que tá dando conta, enfim, tá tudo certo. Dominando a situação. Aí ele fazia, vai, deixa que eu faço e tal. E eu não dei espaço para ele no começo ser essa mão que ia me ajudar a fazer as coisas. Vai, deixa que eu troco a menina, deixa que eu faço isso. Por medo, primeira filha e tudo mais. E aí chegou um momento que eu estava cansada, sobrecarregada. Irritada com ele? Com ele, eu falei, pô, você não tá vendo? Ele falou, vendo o quê? Não, ele não estava vendo. Ele não estava vendo, porque em nenhum momento eu dei espaço para ele ver, para ele sentir, né? Então, eu falo que a maternidade mudou também muito o nosso relacionamento, de entender que é uma parceria.
E teve uma frase que eu ouvi que fez muito sentido e eu levei isso para ele, que é quando a mulher coloca o pé para fora, o homem tem que colocar um pé para dentro. Uhum. Então, se o casal está trabalhando em conjunto para trazer prosperidade, benefício, sustento para o lar, eles têm que trabalhar em conjunto em todos os aspectos. Verdade. Então, foi muitos alinhamentos e assim, até hoje é muito alinhamento. Por quê? Eu queria muito saber como é esses alinhamentos, porque ela é uma pessoa profissional. Senta aqui, agora a gente vai Não é assim conversar. não, Paty, não. Como é que é, Priscila? Muitos Primeiro alinhamentos, eu foi quase uma queria- empresa, O né? Ó, ali- esses pontos Não, o aqui, primeiro não. alinhamento tem que ser Fora é uma comigo. coisa, né? na Primeiro empresa. grito. Você não tá vendo que eu Não, tô precisando de primeiro eu tenho que ajuda? me alinhar comigo, eu tenho que dar clareza para mim do que eu espero dele. Porque muitas vezes, a gente e eu nem vejo isso sabe. muito dentro das mentorias, dos treinamentos, né? A gente coloca uma expectativa no outro, mas a gente não comunica ele com a expectativa que a gente tem para ele, né? Eu vivo isso lá em... Vivo até que nem tanto, já Não é- passou um pouco não mais é na essa sua fase. casa, lembra que a gente tem que Ah, falar que é, é do primo, de um conhecido lá de longe. Fala De um conhecido lá de longe. Mas às vezes é isso que acontece, né? Porque cria aquela expectativa, mas só que, cara, não foi Eu não comunicado. comuniquei a E às expectativa. vezes, ó, você lava a louça, você faz não sei o quê, beleza, fechou. Só que eu tenho o meu tempo, tenho o meu ritmo, aí daqui a pouco tá lavando, tá fazendo não sei o quê. Ai, eu não disse que ia lavar. Ah, não, mas você vai demorar. Mas eu demoro, mas eu lavo. Então vai fazer outra coisa, vai descansar, fazer não sei o quê. Não, é para ir mais rápido. Agora não, agora já tá num ritmo diferente, né? Mas antes tinha esse ponto aí. Aí eu tô sobrecarregada. Mas tá sobrecarregada às vezes porque você quer também. Não tô dizendo que é a realidade de todo mundo, viu? Eu digo lá em casa às vezes que ela fazia isso, né? Que queria fazer tudo do jeito dela para ficar tudo... Sabe que isso tem um nome, né? Ah. É a síndrome da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela quer ser bonita, quer ser fit, ela quer cuidar da família, quer ser uma boa esposa, quer ser uma boa mãe. Só que isso não sustenta, sabe? Não sustenta. Então, chegou o momento da minha vida, eu tenho 2 filhas. Quando eu estou em casa, eu tenho que me policiar. Eu estou em casa para estar com elas. Então, se a louça estiver suja, vai esperar. Se tiver roupa para lavar, vai esperar também. E muitas mulheres se perdem nesse momento. Ah, eu quero ficar em casa, tá? Você quer ficar em casa? Você fica o dia inteiro em casa. Do tempo que você fica, quanto tempo realmente você senta, brinca, pinta, bagunça, toma banho com seus filhos? Muito pouco. Então, o que cansa não é a maternidade, não é estar com os filhos. É tudo o resto que a mulher tem que fazer dentro da casa dela. Essa administração do tempo que eu acho que faz toda a diferença, que foi que minha esposa, juntos lá em casa, né? E a gente conversando esses dias, que do ano passado para cá, meados do ano passado para cá, a gente começou a ter uma rotina de academia, de fazer atividade física, porque ficava naquela pressão. Ah, mas eu tenho que tirar tempo para cuidar para ficar com o nosso filho, tenho que tirar tempo para isso, para aquilo outro. E olhando assim, não ia conseguir fazer nada. Mas falei, não, vamos fazendo aos poucos e vai dar tudo certo. E hoje a gente consegue manter a rotina da academia, brincar com o nosso filho. Às vezes, como a academia é no condomínio mesmo, ele vai junto com a gente, faz atividade junto, a gente volta, faz comida junto, as coisas, enfim. Então, hoje, com essa administração do tempo, tá tudo mais equilibrado, né? Sim. E é assim, testar, né? E muitas vezes as pessoas falam, ah, não dá para fazer. Mas, meu amor, você já foi lá e testou? Ah, eu não consigo fazer uma atividade física. Tá, 7 dias por semana. Você consegue começar um dia com uma caminhada? Ah, não dá. É isso. Coloca um vídeo aí na televisão, faz uma aula de fit dance, faz umas flexões, dá para fazer alguma coisa? Então, muitas vezes as pessoas já falam que não dá antes de fazer, né? Ah, é fácil? Não, não é. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Verdade. É verdade. E a gente tem gente em casa já interagindo aqui no Entre Família. A gente vai ler uma interação. A Carla Maria de Guarulhos está falando: boa tarde, como meus filhos quando eles eram pequenos, surgiu uma oportunidade muito boa na minha carreira, mas eu sentia que eles precisavam mais da minha presença naquela fase. Não foi uma decisão fácil, porque a gente também tem sonhos e objetivos profissionais, mas entendi que algumas fases passam rápido. Hoje vejo que fiz o melhor que podia com as condições que tinha. Acho que a gente comentou isso ali nos bastidores, né? É uma fase, não quer dizer que a sua carreira vai ficar estagnada e nunca mais você vai ter oportunidade de se reposicionar. A Carla tá falando aqui, tá trazendo pra gente, acho que é isso, né? É a fase. Sabe, Paty, eu falo inicial. que às vezes chega a oportunidade certa, a oportunidade dos sonhos no momento errado. E a gente precisa definir quais são as nossas prioridades, senão a gente se perde. Então,
eu constantemente estou dizendo não para coisas que eu sonhei. Mas eu sei que é um momento, né? Então hoje a minha prioridade é as minhas filhas. A Maia não vai voltar a ter 2 anos, a Serena não vai voltar a ter 5 anos. E de forma alguma eu quero que elas carreguem isso, sabe? Eu acho que a pior coisa que uma mãe pode fazer para o filho é, olha, se eu não tivesse parado para cuidar de você, você parou porque você quis. Né? Então essa é uma escolha sua, o seu filho não pode carregar isso. Então é a gente ter essa maturidade, sabe? De definir prioridades. E passa muito rápido realmente. Antes de eu ter filhos, as pessoas falam, você vai ver, vai passar rápido. Meu Deus, eu pego a Serena comprida daquele jeito, 5 anos de idade. Passou muito rápido. Então, eu vou ter muitas oportunidades ainda. Então, não parei de trabalhar, não parei de sonhar, não parei de me preparar. Porque a hora que eu sentir, agora dá, eu posso construir em 1 ano o que eu não fiz em 10. Verdade. É verdade. E a Priscila vai ajudar a gente aqui a pensar, a entender como que a gente vai fazer isso dependendo da fase, né? Dá para continuar trabalhando? Dá para diminuir a carga? Ela pode trazer exemplos de pessoas que ela mentora, ela pode trazer exemplos dela. Eu vou falar aqui também as coisas que eu fiz. O Abinal vai trazer para a gente aqui as coisas que a Eliane fez. Não é fácil, mas o que a gente quer dizer para você nessa tarde é que é possível. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas a gente consegue ser feliz, a gente consegue criar com o que a gente tem. E a gente tá aí, né? Nossas mães também tiveram suas questões. A minha trabalhou desde sempre e eu tinha uma tia que cuidava da gente, levo ela com carinho, tia Márcia, até hoje aí, esses dias a gente estava falando no Dia das Mães, a importância das pessoas que estão próximas da gente e Deus vai ajudando a gente nesse processo aí de vida, né? Isso é vida, o nome disso é vida. Não se culpe e a gente quer conversar com você sobre isso e quer também que você continue mandando a sua interação aqui para o nosso WhatsApp 983150249 e fale com a gente, diga aí como é que você faz com a maternidade, como é que você fez para conciliar o trabalho, a casa, os filhos, o marido e a gente quer continuar conversando sobre isso. A gente tem um breve intervalo agora e volta já já. É sexta-feira, você ligado com a gente aí na TV Novo Tempo, quem sabe naquele corre-corre, agitação de sexta, né? No trabalho, adiantando algumas coisas para chegar em casa, adiantar mais um pouquinho ainda, ou não, já conseguiu ontem tranquilizar um pouco mais a situação. Mas olha, uma coisa é fato, né? Especialmente as mulheres, as mães, ficam com aquele peso muitas vezes quando tem que conciliar o trabalho fora, a maternidade, cuidado com a casa. Assunto de hoje aqui no nosso Entre Família é esse, né? Conciliar trabalho com maternidade, gera aquela culpa em alguns momentos da vida, senão, como a Patrícia comentou, né? Sempre nasceu uma mãe, nasceu uma culpa junto e aí vai lidando com aquilo tudo. Conta pra gente aí também no nosso WhatsApp como você tem lidado com isso, como tem sido o seu ritmo de vida conciliando entre trabalho e o cuidado com os filhos também, ok? 12983150249 é o nosso WhatsApp. E agora chegou o momento do bate-papo só das meninas. Eu vou ficar daqui só olhando. A gente já estava ali nos bastidores se reconectando, se reconhecendo. E agora a gente vai lá, Priscila? Vamos colocar mais uma mãe para a conversa e você vai intermediar aqui, até mostrando algumas coisas que a própria Mariana fez e que o pessoal de casa pode fazer. Pode sentar aqui, Priscila, só vou cumprimentar a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Bem-vinda ao Entre Família. Obrigada. Mariana é mãe de uma menina, mais um menino que é um enteado. Cuida deles em tempo integral, abriu mão da carreira depois de 10 anos trabalhando freneticamente como secretária. E aí, Mariana, qual foi o momento que você falou assim, agora é hora de parar e é de cuidar? Quando eu vi que o que eu mais queria, meu sonho de criança, que era ter uma família, ter filhos, e eu queria muito uma menina, então, tipo, quando eu vi que eu tinha uma filha, Deus tinha me dado tudo aquilo e eu não tinha tempo de ver ela dormir, de ver ela acordar, porque o trabalho tirava todo esse tempo. Então você, mesmo tendo a sua filha, você estava trabalhando ainda? Por quanto tempo? A Bela nasceu ali no finalzinho de 2019. 2020, quando eu ia retornar a trabalhar, a pandemia veio. Então, sei que foi terrível para muita gente, mas no meu caso, eu cuidei da minha filha por 2 anos, trabalhando de casa, home, né? E aí, quando eu precisei voltar,
que eu vi que a correria não estava compatível com o que eu queria, que era ver o crescimento dela, de estar perto dela. E uma coisa que vocês falaram, eu não sabia falar não. Então eu trabalhava e ela era o pouquinho que restava. E eu vi que esse sonho não estava batendo. E aí quando depois de algum tempo, acho que depois de ela tinha uns 2, 3 anos, eu resolvi que eu precisava cuidar dela e eu precisava ver ela crescer. Agora ela falou do home office e aí eu vou colocar aqui na conversa. Eu também trabalhei em home office meio período, no período da pandemia também, que a gente vinha trabalhar no Novo Tempo porque a gente tinha essa autorização para o trabalho. E foi bem difícil, Priscila. Também. Porque você coloca a roupa na máquina e tá na reunião. Na reunião, a criança Aí grita, a criança chora. grita, um filho com o outro tá brigando, tá tempo demais de tela, porque aí você lê, estuda, sabe o prejuízo que tem a tela, aí você fala, mas se eu não deixar a tela, eu vou fazer o quê? Como eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar? Então, como é que a gente, vamos nos seus planejamentos lá, como é que a gente planeja o trabalhar em casa também e cuidar dos filhos, fazer da forma correta? Porque eu estava em casa, mas eu não estava em casa, né? O que me ajudou muito foi a questão do planejamento, no sentido de, enquanto eu estou em atendimento, quem vai ficar com ela? É meu marido, é a babá, é a minha mãe. Sempre tinha que ter uma rede de apoio. Depois, quando ela foi para a escolinha, melhorou. Ela entrou na escola com 1 ano e 8 meses. Eu sabia que o período que ela estava ali na escola era o período que eu ia ter que trabalhar ali no home office. Eu marcava todas as reuniões, todos os compromissos. Mas o home office, ele, para mim, em muitos momentos foi uma cilada da liberdade e tudo mais. Porque eu me pegava lá. Ela dormia 7, 8 horas da noite. Ai, tá, deixa eu fazer isso. 10 horas da noite. Não tinha hora, né? Não tinha limite. E isso prova porque muitas pessoas entraram num burnout mesmo com a questão do home office. Muitas empresas tiraram o home office porque baixou produtividade, foco, enfim, várias consequências em relação a resultados e entrega, porque tinha muito esse conflito. E eu mentorando muitas pessoas, né? Tantos profissionais, líderes e empresários também, o que eu sentia muito é que a família não entendia que a pessoa estava trabalhando. Se a mãe está em casa, o filho pensa o quê? Que a mãe está disponível. Posso entrar a hora que eu quiser. Que eu posso gritar, minha mãe, tô com fome, mãe, quero ir tô no no banheiro. Tô no banheiro. No banheiro era clássico na hora da reunião. Mas, Mari, você se sentiu culpada? Tudo bem, você ficou esse período no home office e depois, quando voltou, você tomou a decisão de estar ali presencialmente só com seus filhos. E aí, aquela mãe frenética que dava conta de tudo e agora tinha que dar conta de lavar, passar, cozinhar, tudo. Eu tive que lidar com o psicológico para deixar e quando eu deixei. Eu lembro que eu passei, eu acho que quase um mês, quase em depressão. Porque eu parei do nada algo que eu fazia quase 12 horas ou mais por dia. E de repente eu estava cuidando do meu sonho, que era a criança, a minha filha, mas eu estava em algo que não... Há 10 anos, vamos dizer que ela nasceu, eu estava na empresa já, acho que uns 8 já, fazendo, todo dia ali. Então a minha cabeça, para ela parar um pouquinho, entender que aquilo ali precisava dar uma pausa, foi mais difícil. Então, a gente passa pelo processo para sair, mas a gente também passa no processo difícil para deixar. Isso, eu falo que é uma crise de identidade, que muitas mulheres, elas sofrem, né? Então, antes de ser mãe, nós somos a profissional, a especialista, e quando você constrói a tua vida sendo essa identidade, aquela mulher que trabalha, que é independente, de repente, você perde sem fazer um processo de transição, como você disse, foi de uma vez, né? Então, isso traz uma... Eu senti um pouquinho quando a Bela nasceu, que a gente entra em licença maternidade. Então, eu trabalhei até um dia antes da Bela nascer. Quando a Bela nasceu, vem toda a questão da questão da maternidade, né? E aí veio, tipo, agora eu não faço nada, ninguém tá me ligando, ninguém tá me perguntando alguma coisa. E aí eu precisei de algumas amigas para entender que elas não tinham me abandonado e que eu ia voltar para aquele trabalho. Então, quando eu saí, eu também precisei de pessoas para me ajudar a entender que não era ruim deixar. Que eu também estava deixando por algum propósito. Não era um propósito vazio, sabe? Não era algo que eu estava só escolhendo por escolher. Eu estava pegando o propósito da família, de cuidar da minha família, da minha filha. Então, os dois processos são bem difíceis,
Mas eu acho que quando você deixa e você olha para a carinha dela, entende aquele propósito, tudo melhora. E que eu acho que Deus colocou na gente de uma forma assim muito clara que o homem é o sustento, é o trabalho e a mulher é a casa, é o acolhimento, é a mulher que gere o Cuidar, filho. é o servir. É o cuidar e o servir. E por uma série de fatores que a gente não está aqui para criticar, a gente foi aprendendo a ser mais independente, a ajudar na renda familiar. Hoje as mulheres, né, acho que o Abinão leu aí uma estatística falando que as mulheres elas estão mais fora do que dentro, são o sustento da família. E não dá para simplesmente a gente falar assim, ó, para tudo, larga tudo e deixa para o marido. Não, Isso nós foi bem somos difícil. ajudadoras, Sim. né? E por isso que a gente tem que ter a presença masculina também para entender o emocional e também bancar o financeiro, né? Para que a gente volte à origem, né? De alguma maneira. Então, como é que foi? O seu esposo é um psicólogo, o marido dela é psicólogo, né? Ver essa mulher que era da rua, do fazer, do lidar, estando dentro de casa, Ele era tendo que cuidar. o alicerce que puxava e dizia, tá tudo bem, a gente vai dar conta. Então, tipo, na primeira vez que eu deixei de trabalhar, eu sofri bastante por isso. Independência desde jovem, desde o primeiro trabalho e ninguém me sustentava. Como se ela fosse muito velha, né? Nem vou falar nada, né? Ninguém me sustentava. Então, eu tinha deixado de trabalhar, então eu estava me sentindo um pouco inútil, mesmo que a gente não para dentro de casa. E eu entrei com o mesmo propósito que eu acho que a Priscila falou ali, eu não parei só porque eu senti que a minha casa estava bagunçada. Lá onde eu morava em Recife, eu tinha apoio. Eu tenho minha mãe, então ela estava dando conta para mim de alguma coisa quando eu estava trabalhando. Mas eu sentia que a Bela precisava de muito mais. De muito mais do que isso. Então, quando eu decidi parar e dar atenção para a Bela e para o Caleb, que também estava morando com a gente conversou, ele olhou para mim e fez assim, tá, vamos parar um pouquinho. A gente teve que organizar, lógico, várias coisas. A gente tem que abrir mão de várias coisas financeiras também para se adequar. Eu preciso entender, eu tinha dificuldade de pedir qualquer coisa a ele. E eu precisava entender que a gente era um só, que a gente era uma família. A gente estava ali para isso. A gente disse sim, não foi só para homem e mulher, mas foi para uma família. Isso cabia às crianças. Então, eu precisei aprender que ele faz parte disso. Então, se ele falou naquele momento que eu vou dar conta, eu precisava confiar e ajudá-lo. Né? Porque a gente não podia ter mais os mesmos gastos que antes, a gente não podia ter o mesmo, talvez, estilo de vida que antes. Sim, verdade. Mas que Deus estava suprindo em todos os momentos. A gente tem fotos aqui, ó, do Rafael, do Caleb e da Bela. Dela. Olha só, na escola, passeando aqui pertinho em Campos do Jordão. O Caleb, que Bom. inclusive é meu aluno lá nos Dos pré-adolescentes. pré-adolescentes. E também no Clube de Desbravadores. Está sempre junto com a Muito gente bom, lá. muito bom. Ativo, Família fera demais. reunida. E você sentiu diferença depois que você parou de Muito. trabalhar? Você falou que tem um ano que você parou? Não, É. depois que eu parei em 2024, e aí quando foi ano passado, a gente veio morar aqui, né? E aí eu resolvi voltar a trabalhar. E depois de 5 meses, Falei, não dá. não deu. A família começou a entrar em um choque, o horário não era compatível e eu estava tentando encaixar eles na minha rotina, só que criança tem a rotina deles, então, tipo, não estava dando. Eu estava sentindo falta da Bela, falta de tudo. Então, quando eu parei, a Bela mudou, assim, bastante. No sentido de chegar da escola, me ter em casa para perguntar como foi a escola dela. Inclusive, se hoje em dia eu estiver ocupada com alguma tarefa de casa e eu não faço aquela alegria que eu faço todos os dias por ela ter chegado, ela pergunta, ô mãe, você tá triste? Tá tudo bem. Você tá triste? Você não perguntou como foi minha aula hoje. Mesmo que ela nem esteja interessada em me contar como é que foi, ela só vai dizer, foi ótimo, ou foi tudo bem. Mas eu perguntar, eu colocar para dormir, eu incentivar a ler, eu estar ali nos momentos que elas precisam, que ele e ela precisa, eu acho que mudou bastante. Então, a rotina da casa mudou bastante. Eu estava dizendo que dentro de casa, acho que a gente trabalha mais às vezes do que fora. Como você falou, a gente tem um prato, tem uma casa para varrer, a gente sempre acha que tem algo para fazer, nada está suficiente. Pelo menos para mim é assim, tipo, eu arrumo a sala e eu olho para, eita, mas eu precisei arrumar
aquela parte. Então eu precisei dar um freio nisso para entender que na hora de manhã eu preciso dar atenção praticamente integral para eles, que é o horário que eles estão em casa. À tarde eu consigo dar atenção à casa e a mim. E aí vai mudando E à noite a gente vai tentando ir na academia, né, Mari? Aí à noite eu vou tentando. Tem semana que falha? Tem semana que falha. E nessa luta vai, né? Todo dia, gente, não é fácil, mas é tão bonito a gente ver ao mesmo tempo, né? Toda essa dedicação das mães, dos pais, para poder fazer com que a família continue sendo esse propósito, esse plano divino que é para ser um pedacinho do céu aqui na terra. A nossa casa, fazer da nossa casa realmente um lar, um lugar de aconchego, um lugar de amor, um lugar de paz. E se na sua casa você não tem vivido isso hoje, talvez até por traumas já vividos no passado, que você ainda traz para dentro do seu lar, talvez por um relacionamento meio tóxico que estejam vivendo, eu digo para você que há solução. Não nas coisas aqui dessa terra, mas sim em Cristo Jesus. E através da revista Lar Docilar, você vai encontrar respostas que você tanto precisa para trazer esse momento especial em família, para fazer com que a sua casa seja assim, um pedacinho do céu aqui na terra, onde você sai do trabalho, onde você quer sair do trabalho para estar em casa, naquele aconchego, naquele seu refúgio, sabe? Aquele momento gostoso em família, e não o contrário, porque existem casos em que a pessoa não quer nem voltar para casa porque, não, tem que lidar com aquilo tudo, aquela bagunça, o marido que não ajuda, os filhos desobedientes, isso e aquilo. Pois é, mas dá para mudar toda essa realidade com a ajuda de Deus e você pedindo a revista Lar Docilar, que chega de graça aí na sua casa, tá bom? Para receber é fácil demais, você manda mensagem agora no WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 12982444449. E através desse WhatsApp você vai fazer um cadastro rápido ali para receber a revista em casa, e nesse cadastro que você faz, você também pode já baixar esse material. Agora mesmo é a mesma revista que você vai receber, mas de forma digital, onde você começa a ler ainda hoje. Legal, né? Esperando até chegar a revista na sua casa, e tudo de graça. 12982444449. E tem interações chegando por aqui, viu, meninas? Eu quero dizer que antes eu vou servir um chá aqui enquanto você lê aí. Entendi. Senão, pois é, eu até ia dizer isso, né? Ser sentadinha como só. é que vai ficar Dani? Como é que Parece vai ficar que é tudo Bárbara, nossas cenográfico, mas mostra vamos que não é aproveitar. cenográfico, viu, Patrícia? Lê aí, Vamos comendo gasta aí, a sua meninas. garganta, porque a gente já falou muito, sofreu, agora a gente vai tomar um chá. Então tá bom, ó. A Marta Souza, de Campinas, São Paulo, ela diz o seguinte: boa tarde entre família. E aí, Marta, boa tarde. Eu acredito que equilibrar maternidade e vida profissional é possível, mas não é fácil e muito menos sem culpa. Acho que a culpa acaba acompanhando muitas mães, porque quando estamos trabalhando sentimos falta dos filhos, e quando estamos com os filhos pensamos nas responsabilidades do trabalho. É isso mesmo, Patrícia, meninas? Ai, não quero mais filho na minha vida, mas quando tá assim, nossa, que saudade de um beijinho na hora de dormir. Não é? É justamente isso, né? A gente tá o tempo todo, né, brigando. O tempo todo. Melhora Principalmente, algum dia? eu melhorei, né? No começo era mais desafiador. A minha primeira filha. E é a questão de a gente se organizar e entender. Se eu estou no meu trabalho, então a Priscila não precisava mais trabalhar 24 horas por dia, né? Eu poderia trabalhar 8 horas, 6 horas com muita intenção e muito foco, sabendo que o melhor que eu tinha para entregar era dentro daquele período, mas o período que eu estava com ela, eu estava com ela. E não é fácil para quem é empresário, tá? Então eu também sou empresária, então além das mentorias eu tenho as minhas empresas também, então, poxa, às vezes um funcionário manda uma mensagem: Pri, aconteceu isso, aquilo. Não, agora eu sou a mãe, eu vou resolver o BO da minha empresa. Só um minutinho, já falo com você. Aí eu tenho que, também, estou num processo de educar as minhas filhas. Filha, Serena, a mamãe vai ter que ligar lá na empresa para resolver uma coisa, fica aqui, daqui a pouquinho a mãe vem. Antes, como que era? Não. Mas o filho também tem que entender a rotina, sabe? É a gente que põe as manias, as regras, sim, e vai assim, podando. agora eu vou resolver um problema, eu preciso que você fique aqui 5 minutos. Se for um problema de 1 hora, 1 hora. Eu vou sair e vou voltar à noite. Então eu também educo elas para respeitar
o que eu tenho que resolver também, né? Eu falo, não dá pra gente também criar um alecrim dourado que as coisas vão acontecer Vai ficar a vida toda à disposição em função do dela. filho, Então, né? ela sabe, então ela já tem uma consciência. Eu falo, pra que a mamãe trabalha? Então, traz essa consciência. Ai, mamãe, quero isso, quero aquilo. Ó, tá vendo a importância da mamãe trabalhar? Porque senão a gente não tem dinheiro para fazer isso. Então, a gente tem que também trazer esse choque de realidade para os filhos, né? Da importância do trabalho e tudo mais. É importante mesmo, né? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo aquele momento chamado Na Prática para trazer justamente isso, né? O que a gente troca, o que a gente mantém, algumas situações do dia a dia. Até já. De volta por aqui no seu programa Entre Família, com o apoio dos Anjos da Esperança. Anjos da Esperança são pessoas que acreditam no ministério da Rede Novo Tempo e nos apoiam financeiramente. Por quê? A Novo Tempo é mantida apenas por doações. Por isso, carinhosamente, chamamos essas pessoas de Anjos da Esperança, Mensageiros da Esperança. E se você quer fazer parte desse ministério junto com a gente também, é fácil demais. Você pode fazer uma doação agora mesmo de qualquer valor, tá bom? Quanto você sentir aí no seu coração. Mas faça sua doação, seja o Anjo da Esperança e nos ajude a continuar levando essa mensagem que a Novo Tempo transmite através da TV, da rádio, da web, dos estudos bíblicos, tantos materiais enviados gratuitamente, porque tem o Toque dos Anjos da Esperança, que nesse ano está completando 20 anos. Quer até mesmo dar esse presente para os Anjos da Esperança? Então faça sua doação agora mesmo através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Está aparecendo aí na sua tela, anjos@novotempo.com. Faça sua doação e você vai ajudar também a fazer com que a gente consiga desenvolver e trazer para a prática mais um projeto muito especial que o Cris Magalhães explica para a gente. Há 20 anos, alguém sonhou em levar a verdade bíblica mais longe. E nesse mês, você, Anjo da Esperança, pode fazer a diferença mais uma vez. Com a sua doação extra, poderemos ampliar a plataforma Novo Tempo Cursos e enviar esperança em tempo real para quem precisa de respostas agora. Contamos com você para construir o futuro da missão. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Incrível, né? Então vem ser Anjo da Esperança junto com a gente e bora fazer diferença na vida de muitas pessoas. Meninas, acho que agora já deu, né? Tomaram um chazinho. Agora eu não vou dizer que eu tô com agora inveja, a gente vai porque conversar eu na vou esperar sala. o intervalo e vou pegar Vem aí a também, Mari, tá? vem a Priscila. Prepare. Vamos aproveitar aqui, o Abinal vai intermediar uma conversa aqui. Pode ou Agora, não pode? Pode ou não pode? Eu vou inclusive até para intermediar essa conversa, eu tenho uma plaquinha aqui, ó, do pode. Mostra aí, Luquinhas, do pode e do não pode. Mas não sou eu, na verdade, né? Troca ou mantém? Quem vai direcionar isso, eu não vou responder nada, viu? Só vou fazer pergunta. É você, Priscila. Você vai ajudar a gente com isso aí, viu? Eu só vou trazer aqui na tela as situações você diz. Mantém, troca. Vamos lá. Levar trabalho para casa ocasionalmente. Essa palavra, ocasionalmente. Pode ou não pode? No caso dessa imagem aí, a gente está vendo que Não dá, né? Não tem como. tá complicado o negócio, né? Ó, pode. Ocasionalmente pode. Sim, né? E a gente tem que entender, se a gente tem a flexibilidade, por exemplo, essa semana minha filha não ficou bem, eu não trabalhei para ficar com ela. Eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, os dois contrapontos, mas quando eu preciso resolver alguma coisa ocasionalmente no meu trabalho, eu vou resolver. Certo. Então mantém essa, né? Vamos lá, próximo caso que aparece. Olha aí, ó. Dividir tarefas com o parceiro ou rede de apoio. Tem Opa. mais plaquinhas aqui, É. né? Essa aqui, muito, Essa pode aí tem que ter muito, uma gigantona, né? Pode Não só muito. pode, como deve. Sim. Mas por que a gente se sente também culpado em dividir tarefas, né? Então, eu posso trazer um exemplo de uma prima lá em casa. Vou pra academia. Aí, quando eu volto, tá lá tudo espalhado. A criança não tomou banho, a criança tá comendo 8h30 da noite. Aí eu falo assim, né? Por que Saiu que do não controle. levou? Saiu do controle. Por que eu fui? Ah. Né? Eu dividi, eu falei, não esquece do banho, é hora de dormir, Uhum. começar. E aí, como é que a gente faz numa situação dessa? Como é que é essa conversa, Priscila? Então, se a gente continua fazendo, ninguém vai se responsabilizar no fazer.
Não, mas é assim, ó, eu piso em casa, aí meu filho de 8 anos vira assim, mamãe, esqueci de tomar banho. Ah, tá lembrando agora? Então vá. Entendeu? Lembrou? Então vai, corre, O corre. importante, assim, Tem muitas vezes 5 também... minutos, senão eu desligo o 5 não, 3 minutos eu coloco pro Samuel. Porque Se 3 minutos não acabar, eu vou desligar a chave do oxe. Tá frio demais na nossa Né, região. aí ele já vai fiz rapidinho. isso. Aí às vezes eu Já faço fiz assim, né? Aí ele tá demorando. Aí eu desligo ele, ô pai, liga aí. Eu falo, ó, mais 1 minuto então. Aí liga o disjuntor. Mas, Paty, às vezes a gente quer colocar a nossa régua, sabe? Nas coisas. E às vezes é pesado para as pessoas também. Então, acho que tem que fazer, vai fazer. É antes das 10? Pode ser. A hora que você quiser. Sendo antes das 10, a gente estabelecer esse prazo limite, sabe? Sim. Não é fazer, vai limpar a louça. Eu gosto de começar pelos copos. Se ele quiser começar pelos talheres, pelas panelas, não importa. O importante é o resultado final. E às vezes a gente quer que as pessoas façam exatamente como a gente faz, né? Porque na minha época, na nossa época, primeiro vinha a obrigação e depois o lazer. Sim. E agora me parece que tudo é possível, desde que a criança esteja bem, né? Aquela coisa da educação. Eu tô misturando, mas é aquela coisa, a gente foi para um extremo, onde pode tudo e as responsabilidades pode fazer de qualquer jeito quando der, a hora que der. Não seria um pouco isso também? Eu falo muito da educação positiva, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser uma educação permissiva. Né? Então, ela pode até o meu limite. E são os pais realmente que colocam esses limites, né? Então, o horário de dormir é até as 10, deu 9h30, já tem que desligar tudo, desconectar tudo. E começa aquele berreiro. É meia hora de berreiro, mas vai manter dormindo. E até na sua casa eu sei que tem 1 ou 2 TDAH lá na sua casa? 2. 2, né? Ela é desatento, então, tipo, vamos desligar a TV ou ele tá no celular, eu diminuo muito o tempo de tela deles. Então, vamos dizer que eu deixo 1 hora mais ou menos por dia. Desligar o celular, mãe, eu esqueci. Eu não vi a hora. Vai brincar no prédio. Filho, 8h30, 9 horas, tem que subir. Aí, Caleb, às vezes, a gente vê o que o horário passou e eu falo, eu não vou atrás. Por quê? Ele vai chegar e eu vou dizer pra ele, você perdeu e amanhã você não vai descer. Aí o que é que ele fala? Eu esqueci. Eu esqueci. Estando com celular, estando com relógio, o prédio tem onde ver horário. Então, tipo assim, é meio que... Eu falo às vezes que é desculpa. Às vezes quando meu marido fala que é o TDAH, eu falo que é desculpa. Mistura um pouco, né? Mas eu também tô aprendendo o que ela falou, tipo, é no limite. O Rafa, ele faz no tempo dele. O Rafa Então, é o marido, o Rafa é o marido. É, o marido. Eu aprendi que talvez forçar muito no meu tempo não vai dar muito, não vai funcionar. Então, tipo, se é no tempo dele, tudo bem. Se tá me incomodando muito, eu resolvo fazer. Então, eu faço meio assim. Força do ódio a gente faz. E às vezes eu nem dou. Eu sei que não vai funcionar ali, que vai esquecer. Sempre tem um... Já vai Eita. sabendo. Eu digo a Rafa que ele tem uma palavrinha, eu vou. Mas esse eu vou é depois de... Vou nunca. Tem dia que é nunca. Eu vou algum dia. Então eu falo pra ele, eu tô alguma hora. aprendendo, vai fazer 10 anos de casado, então eu tô aprendendo que o seu eu vou talvez não seja agora. Então eu faço. Aí tem que fazer igual eu tava falando assim, você vai quando? Você entendeu o que eu preciso? Isso é mais com as crianças. O que você entendeu? Funciona mais com as crianças. Com o marido não funciona muito. Sei como é que é. Não funciona muito, né? Mas a gente precisa dessa rede de apoio. E agora a gente tem como rede de apoio principal, você que mora longe da sua família, é o seu esposo. É, eu e ele. Então, tipo, a gente sentiu muito. A gente tinha minha mãe ali, 24 horas com a gente. Ela passava a semana com a gente e ia para casa dela no final de semana. Então, mesmo trabalhando, ou até quando eu deixei, eu tinha aquele apoio. Então, se eu saísse, ou eu não dei conta da casa porque a Bela tá doente, mas alguém dava para mim. Aqui é o contrário, eu tenho que dar conta de tudo, eu e o Rafa. E o Rafa atende o dia inteiro. E quando ele termina de atender, ele vai estudar. Então, sobrecarrega? Sobrecarrega. Mas eu também entendo que a parte dele é para que eu esteja ali dentro de casa. Às vezes eu acho que precisa de uma certa compreensão da parceira, sabe? Porque alguém vai ter que dar conta. Deus está provendo, ele vai prover. E como o trabalho dele, boa parte é em casa também, né? Tendo essa... Ele é totalmente home, né? Então, aí já Então, tem ele só mais sai para essa palestrar às vezes e proximidade. tal, mas tipo, ele está sempre lá. Mas ele nem sempre vai conseguir dar conta. Então, quando eu resolvi voltar a trabalhar dessa vez, ficou um pouco bagunçado, porque ele estava dando conta do trabalho dele e do que eu não estava dando conta com as crianças.
Porque Então, era ele quem estava em casa. Porque era ele que estava em casa, então ficou bem complicado. E aí foi quando eu entendi que Deus estava me mostrando que aquele momento eu precisava estar lá. Porque estava sobrecarregando ele, estava sobrecarregando a família. Então eu acho que quando a gente entende que a gente precisa, a rede de apoio também precisa se ajudar, acho que funciona melhor. Parceria. Vamos para mais uma situação aqui. Mantém ou não mantém? Abrir mão do tempo pessoal sempre que surge uma demanda dos filhos. É a academia, é o chá com as amigas à tarde. Sempre fica em último lugar. E aí? Não, né, Priscila? É desafiador, né? Muito. Mas a gente tem que ter a nossa agenda, o nosso calendário. Então, eu tenho os 2 dias da semana que eu faço meu pilates, sabe? O mundo tá caindo, tô no pilates. Eu levo. Entendeu? A academia da gente tem onde deixar. Tem um Aí eu momento levo. que você tem que dedicar. Então, mas sabe qual é a sensação que eu tenho? Que sempre quando eu tô no meu tempo pessoal, eu tô fazendo alguma coisa. Ok, fui pra academia, mas no caminho eu vou passar, vou no mercado, vou trazer tal coisa. Eu vou no centro comprar uma roupa pra criança que tá precisando. Eu nunca tô assim, Só pra você, eu tô né? aqui só comendo com a minha amiga. Eu também tô comendo com a minha amiga, mas eu Ô, aproveito Pati, pra fazer as coisas e até juntas. quando vai comer com a amiga, a gente vai Fala levar um de filho. docinho, um brigadeiro. Exatamente, isso aqui o Thiaguinho vai adorar, é a cara dele, é isso. Acho que é ser mãe. É ser mãe. verdade. A gente não Nunca, consegue né? voltar. Não tem O como. ser mãe não desprende de Pois momento é. nenhum. O tempo todo, Eu né? acho E que a gente até- precisa aprender, como ela falou, sim, que nosso tempo tem que estar nosso tempo. Mas eu acho que esse tempo ainda tá ele ali guardadinho Sim, do lado. mas né? é muito importante, porque, assim, a gente tem uma carga mental, emocional, física muito puxada, né? A mãe que trabalha, que cuida de casa, que cuida de filho. E qual o momento que ela tá para recarregar essa energia? Então a gente tem que ter um momento, eu falo, às vezes eu só preciso de um banho. Um banho sem ninguém dar um chute na porta. De nada. Pedir nada. De nada. Entendeu? Sabe, comecei aquele banho que você relaxa, que você consegue pensar. Só consigo de madrugada. Porque tem mulheres que não conseguem um tempo de respirar e pensar no dia, de planejar o dia. E esse tempo não é só para ir para academia, para fazer isso, para fazer aquilo. Às vezes é um tempo de respirar, desconectar, de orar, sabe, de escrever, um tempinho ali para ela mesma. É Você verdade. falou que só consegue de madrugada porque você acorda mais cedo do que a casa Ó. para ter um momento seu? Eu consigo manter uma rotina. Eu consigo anotar minha rotina. Nem sempre acontece alguma coisa, mas assim, tomar um banho tranquilo, só de madrugada. A Bela abre a porta de mães, eu quero falar com você. Filha, só daqui a pouco. Ontem ela estava dentro do box. Filha, eu tô tomando banho. Ah, mãe, é porque eu tô com medo de ficar na sala sozinha. E quando Então- já não tira a roupa, mas você já tomou banho e quer entrar no banho também. Então, tipo assim, meu tempo livre, ou eu acordo muito cedo e faço meu devocional e tal, ou eu vou dormir um pouquinho mais tarde que eles e faço minhas coisas ali. Então, é um pouco difícil, mas a gente consegue abrindo mão de um pouquinho de sono, algo desse tipo. Uau. Geralmente eu falo assim, eu preciso do silêncio dos meus pensamentos. Que não existe, né? Sozinho Ficar consigo aqui mesmo. dos meus pensamentos. Dizer sim para tudo no trabalho com medo de perder espaço. Passei muito por isso. Esse Sim. mantém, não. Não, Esse tem que troca. dizer... Ah, é verdade. Esse troca, troca. Sim, a gente tem que aprender a dizer não, né? Porque a gente tem que alinhar expectativas, e isso no ambiente de trabalho também, né? O que a empresa espera de mim, ou para quem é a empresária, o que o meu cliente espera de mim. E a gente alinhar essas expectativas, e o que vier além da expectativa vai me pagar mais? Vai ser um sacrifício a por gente um vai tempo, a gente vai momento. renegociar mais horas, mais dedicação, mais Esse isso. sacrifício vai valer a pena depois? É, Não porque vai? muitas vezes as pessoas, elas querem que a gente entregue mais sem a gente ter ali um contrapeso, tudo bem. Bônus. Eu vou me dedicar, sei lá, 10 horas a mais nesse projeto, mas isso vai me gerar o quê? Né? Não só financeiro, tá? Mas de conhecimento, reconhecimento, vai abrir uma outra porta de uma outra coisa e tudo mais. A gente tem que saber avaliar tudo isso, né? Não só falar sim para tudo e para todos o tempo inteiro. E quem já é acostumado a falar sim, quando aprender a dizer não, se prepara para os ataques, É né? verdade. Porque as mas você mudou, você Não, está hein? diferente, você está ignorante, Sim. você está isso, você... Pô, Sim.
Sim. Graças a Deus mudamos, né? Já pensou se fosse E é libertador a gente saber falar não para algumas situações também, né? Sim. Depois que a gente aprende, a gente, uau, é verdade, eu posso dizer não também, não preciso ficar dizendo sim para tudo, porque a gente vai dizendo sim, 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 vai enchendo e ficando sobrecarregado, e aí quando a gente aprende a dizer nunca não, satisfaz o outro. é isso. Sempre o outro vai querer mais. Isso que eu acho que o mais doloroso, sabe? A gente faz. Se tá dando conta, vamos mandar mais O que eu coisa, mais aprendi coisa. sobre o trabalho não é só o sim ou não. Ok, você quer. Essa é a prioridade ou é essa? Porque as duas coisas ao mesmo tempo eu não consigo. E eu acho que o mesmo vale para casa, né? É para eu estar com as crianças sentada, brincando, me divertindo? Ou eu vou ser a escrava de estar na cozinha manhã, tarde e noite? Eu avaliei assim, ó. A minha casa, a gente pode se esforçar um pouquinho, ganhar um pouquinho mais e alguém vai limpar pra gente. Sobre eu limpar, outra pessoa limpar, meio que não vai fazer um efeito na minha família. Agora, cuidar dos meus filhos, ensinar, educar, eu acho que não tem como substituir. Então, quando eu olho que eu preciso, Caleb tá na semana de produtividade na escola, eu preciso estudar com ele. Eita, mas a casa tá... Eu preciso estudar com ele. Posso mandar É a o meu para prioridade. estudar lá na sua casa? Tô terceirizando. Vou levar mais um, hein? Vamos fazer, porque essa parte eu não quero, Matemática, não. então. Ô, Jesus. Matemática, então, né, Vinão? Ô, pai. Estabelecer horários claros para o trabalho e família. Sim, e isso, gente, não só comunicar as pessoas que trabalham conosco, mas comunicar a família também. Porque a nossa família precisa respeitar. A mamãe está trabalhando, a mamãe vai trabalhar. Entender que elas também um dia vão ter a rotina delas, já tem, elas vão para a escola. Então agora é hora de ir para a escola, agora é hora de sair da escola, né? Para que eles comecem a separar essas caixinhas. Mas e quando tem aquela eventualidade de trabalhar fora do horário? A gente tem que trazer essa clareza, essa consciência. Olha, aconteceu um problema, a mamãe precisa parar para resolver isso agora, né? É verdade. Tá bom. Bom, vamos pro intervalo, Mantém, daqui a não pouco. mantém. Mantém, não mantém, vamos Muda. equilibrando. Né? Muda. Aprenda a dizer não também, viu? Vamos pro intervalo rapidinho. Na volta tem interações por aqui, tem aquela reflexão com o pastor Nelson Milanelli e muito mais. A gente já volta. A gente entende realmente que não é fácil, né? Ser mãe, lidar com tantas preocupações, lidar com aquele sentimento de culpa, lidar com tantas situações, principalmente quando são mães solo, não tem a presença ali da figura masculina, né? Não tem um pai para poder trazer todo o suporte, todo o apoio, entendendo as realidades, ou quando tem, às vezes não tem uma boa rede de apoio. São realidades diferentes, a gente sabe dessas dinâmicas diferentes das famílias hoje em dia, mas o que a gente sabe é que tem um Pai, tem um Deus que nunca nos abandona. Ele está com a gente, de olho em cada uma das nossas necessidades, e não apenas de olho, mas querendo nos ajudar e disposto a trazer tudo que a gente precisa para que a gente tenha paz no coração, tenha esperança e a certeza de que não estamos sozinhos. E se você quer entender mais sobre isso, trazer esse assunto aí para dentro da sua casa também, Lar Docilar é o material preparado com todo carinho para que você faça da sua casa esse lugar agradável, gostoso. Por mais simples que seja a sua casinha, um cômodo, 2, 3, ou aquela casinha bem simples, ou até mesmo uma mansão, mas o importante não são as paredes, e sim o lar, esse lugar especial, esse acolhimento, esse aconchego, esse lugar de pertencimento. É isso que faz toda a diferença realmente. E se você quer aplicar mais disso dentro da sua casa, entre em contato com a gente agora mesmo através do WhatsApp, que já aparece aí na sua tela. É o 12982444449. E através desse WhatsApp você pede a sua revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar. E o melhor de tudo, hein? Vai chegar de graça na sua casa. Gostou? Então, manda mensagem pra gente agora no 12982444449. Vamos com interações então? Bora? Bora para a interação. A Laura Silva, na minha terra, Rio de Janeiro.
Depois que me tornei mãe, minha visão sobre carreira mudou bastante. Antes eu colocava o trabalho acima de tudo, mas hoje penso mais na qualidade de vida e no tempo com a família. Continuo gostando de trabalhar e de conquistar minhas coisas, mas aprendi que sucesso também é conseguir estar presente nos momentos importantes dos meus filhos, né? É isso, né? Tempo de qualidade. A gente não falou muito sobre isso, né? O estar, a gente comentou aqui nos bastidores agora. Eu já nem sei porque a gente está falando tanto, já não sei se é bastidor ou se é real. Se é ao vivo. Mas a gente estava conversando sobre estar e estar feliz, completa, satisfeita, Sim. né? Se uma mulher fica 24 horas com o filho, dessas 24 horas, quanto ela dedica para estar verdadeiramente com ele, né? Ah, vamos passear no parque, vamos sentar para brincar, vamos pintar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, esse tempo de qualidade, a criança são memórias afetivas que ela vai criando, né? Nossa, eu lembro que a minha mãe montava cabana com a mantinha na sala. Sabe essas coisas assim? Que a gente precisa se permitir também, né? Eu falo que às vezes minha casa parece um acampamento. Eu falo, meu Deus, não pode chegar uma visita aqui não. Isso é tão bom, né? É, porque assim, As crianças fica se de perna divertem. pro ar, mas pega a cadeira, põe a mantinha, põe não sei o quê, e é o bebê pra cá, o bebê pra lá. E são coisas que vai ficar no coraçãozinho delas. Ah, agora vamos brincar de papai, pega as panelinhas, põe comidinha de verdade. E isso é o tempo de qualidade, né? E é Isso pra interessante. quem trabalha também, né? Porque É. às vezes a gente... Isso eu aprendi... Só um minutinho, Sim, tá? nem pode falar. Isso eu aprendi, assim... Porque como eu trabalho, tá? Eu tô aqui. Qual é o tempo que eu tenho estando aqui? Então, eu vou dedicar 1 hora na minha cabeça, na minha agenda, eu tenho 1 hora. Eu estou aqui. Ah, é só 10 minutos, só para fazer aquele momento do banho, para vestir uma roupa e dar um beijinho e falar, você tá tão grande, nossa, como você cresceu. Os olhinhos do meu mais novo se enchem assim. Aí ele vem, você tá bonita hoje, você apresentou, você tá com um cabelinho assim. É muito engraçado ver que a troca ela acontece na hora e aquilo vai marcar a criança Sim, também, né? Sim, marca sim. E eu vejo até essa importância, porque muitas mães que são do lar, né, trabalhando em casa mesmo, na rotina, enfim, às vezes se envolvem tanto que não conseguem, né? Estão com os filhos presentes em casa, mas ao mesmo tempo ausente, não conseguindo dedicar esse tempo para brincar, para fazer isso ou aquilo, porque a casa ela traz uma demanda muito grande, né? Tem gente que fala, trabalha fora, não, é só de casa, só dentro de casa, é só do lar, ou só cuida dos filhos. Não é só, é muita coisa. Eu vejo o movimento É muita também coisa. de muitas mulheres, assim, gerando renda extra do jeito que elas conseguem, vendendo uma coisinha, fazendo um bolinho, fazendo uma marmita fit, se virando nos 30, né? Porque muitas mulheres, elas têm essa questão também de suprir a família, né? Às vezes só a renda do marido é o suficiente, às vezes é uma mãe solo. Então ela tem que se virar. Então tem esse público também que cresce cada vez mais. Um dado que você trouxe ali no início, né? Mais de 60% estão fora do mercado formal. Mas elas não pararam de gerar renda. Então ela tem que encaixar isso na rotina dela, né? Então tem mulheres de todos os perfis aí arrasando e muito, Esses né? dias eu falei Com pro meu certeza. marido, vamos trocar, não quero mais. Ele falou, agora que a gente acabou de comprar uma casa, agora não dá mais. Agora não dá pra voltar Então, atrás. é complicado, né? Mas vamos lá, temos mais interação. Sandra Moura, de Curitiba. Eu precisei reduzir o ritmo profissional por um período para acompanhar mais meus filhos, principalmente quando eles eram pequenos. Na época, fiquei com medo de estar ficando para trás, mas depois percebi que cuidar da família também é um investimento. Maravilhoso. E aí, Baita Mariana, investimento, né, Mari? como que vai ser lá depois? O que você pensa depois? Porque a gente está entendendo e está conversando que isso é um momento. Você Eu coloquei na minha ficou cabeça. por um momento. Que é como se eu estivesse dando uma pausa de um momento da minha vida. Porque trabalho pode vir em qualquer momento, mas filho não. O filho, o tempo dele, como ela falou, ela nunca mais vai ter 2 anos, nunca mais vai ter 5 E é um caráter Então, sendo moldado. E tem a questão espiritual que eu toco bastante, que é tipo, Deus me deu a família, eu preciso cuidar dela. Então, quando eu separo tempo para cuidar dela, cuidar realmente deles, a gente sabe que vai ter resultados lá na frente. Então, até a primeira pergunta, você separa tempo? A gente botou um foco lá em casa de, o Rafa tá em casa, mas ele tá trabalhando. Então, qual é o horário que ele vai poder parar e a gente vai poder fazer ou um culto junto, ou pelo menos uma oração junta.
Ou uma refeição completa. Então a gente botou essa meta. A gente toma café todo mundo junto. Uhum. Então, se tiver... Aí, tipo, hoje eu já saí, hoje a gente já quebrou. Aí a Bela falou assim, então o nosso pôr do sol vai ser especial? Eu disse, vai ser especial. Que eu vou voltar maquiada, linda, Ah! tomar um chá. E à noite, quando eles vão dormir, Rafa pode estar estudando o que for, mas a gente tem que parar e a gente tem que orar com eles. Então, estar em casa é fazer a diferença. Na vida espiritual, na educação, no geral. Não é E só Mariana? o corpo presente, né? É. Ah, eu Isso. estou em casa, É. tá, mas só tá com o corpo, a mente e o A mente coração tá lá longe. desconectado, né? E não é fácil, né? Não é fácil. E até a gente entender que quem cuida da gente, quem supre as nossas necessidades é Deus. Né? Eu digo isso porque já falei em outros momentos aqui que quando nós decidimos ter o nosso filho, Samuel, a Eliane, ela ficou com ele em casa até por volta de uns 5 anos, mais ou menos. Foi fácil? Não foi fácil. Né? A gente sabe o aperto e daqui e dali, às vezes você pensa, e agora? Escolhe qual conta eu vou pagar esse mês, e aí no outro mês Deus provê de uma forma que você Às vezes nem até imaginava. Eles pede algo diferente. E É, a gente não vai poder dar porque É a gente isso, abriu mão de alguma acontece. coisa. mas você sabe que você está dando o melhor, o caráter, a formação do caráter, está próximo, vai passar por dificuldades? Pode ser que sim, se não vier de uma família que já tenha bastante condições, mas pode ser que passe dificuldades, mas você sabe que você está dando o melhor. E o melhor de tudo é que em todos os momentos, Deus, quando a gente colocou esse propósito nas mãos de Deus, Ele honrou do começo e até agora, vem honrando, né? E é sensacional isso, é a dependência de Deus, é a confiança, saber que a gente está fazendo o Quando plano eu dele. decidi, da última vez agora, deixar de trabalhar para cuidar dele, uma amiga me ajudou muito a decidir isso, foi até a Darleide. Uhum. E aí ela mostrou para mim, Mari, quem está feliz? Você tá feliz? Seu esposo está feliz? Seus filhos estão felizes? Porque, pelo que eu converso com você, tá tendo tá meio bagunçado. E quando eu conversei com meu marido, falei assim, eu acho que está na hora de deixar, a gente vai ter que organizar. A gente parou e falou assim, vamos decidir isso até, vamos dizer, segunda-feira. Mas isso vamos entregar na mão de Deus. Sim. Vamos deixar Ele mostrar que esse é o caminho. Já está mostrando, mas a gente sempre tem dúvida. É A gente verdade. quer sempre um pouquinho mais de jeitinho. resposta. Uma prova a mais e É. mais. Mas eu acho que quando você tem o propósito e você sabe qual é o seu propósito em casa, com os seus filhos, tudo fica mais leve. Eu não vou dizer que eu não chorei quando eu saí. Meu último dia, eu chorei, mas eu falei para meu esposo, deixa eu chorar. Deixa eu chorar porque eu vou chorar hoje. Mas eu sei o porquê eu saí. E às vezes, quando eu estou com preocupação, algo desse tipo, ele fala, amor, ou senão, poxa, você talvez já tivesse sido promovida. Eu falo, mas Deus entendeu o propósito. Eu não estou com dúvida porque eu estou vendo o resultado neles, nas crianças. É o maior investimento, né? Esse é, Maior patrimônio, melhor projeto e maior projeto. com certeza. E muitas coisas a gente só vai ver lá na frente. Lá na frente. Não é agora. Não é. Vamos para mais interação. Vanessa Cunha, de Lagarto, no Sergipe. Eu sempre quis passar tempo com meus filhos, acompanhar mais de perto a rotina deles, estar presente em tudo, mas a realidade nem sempre permite. Como mãe solo, eu não tenho a opção de parar de trabalhar. Se eu não trabalhar, as contas não fecham. Então vivo esse conflito diário entre querer estar mais presente e precisar garantir o sustento da família. Essa realidade que a gente falou, né? São várias realidades nesse Brasil enorme aí. Uma mãe solo que precisa trazer o sustento para dentro de casa. E mais uma vez a gente fala da rede de apoio, né? E em várias vezes no programa a gente focou na própria igreja, né? A comunidade cristã sendo essa rede de apoio. Se não está sendo, precisa ser. Nós, como cristãos, a gente precisa olhar a necessidade daqueles ali da nossa volta, estar mais perto, né, especialmente das mães solo, para poder as famílias auxiliarem, né, no que precisar, nas necessidades, viúvas, enfim, todas as necessidades. Precisamos praticar mais o cristianismo para que a gente seja essa rede de apoio do próximo, né? Mas às vezes a gente não tem, né? Então vamos falar a realidade, Vanessa. Vou falar uma coisa aqui que eu aprendi, que alguém uma vez me falou assim, a gente nunca vai conseguir ser 100% em tudo.
mas onde você estiver, dê o seu 100%. Estou numa reunião, eu estou 100% na reunião. Saí, olhei no celular, busquei, fui levar um filho no médico, esteja 100% com o filho no médico. Agora eu vou comer, esteja 100%. É só 5 minutos que você tem para comer, esteja 100% do Saboreia. tempo comendo. Pega o celular aqui, ó, esse que a gente fica trabalhando 24 horas, faz assim, agora estou aqui. Porque senão você vai viver se culpando. A sua realidade é essa, você é uma mãe solo, você precisa trabalhar, você precisa do sustento, mas os seus filhos precisam... É o que eu tô te falando. É no momento do banho, de colocar uma roupa e falar, nossa, como você cresceu, dá um beijinho. Ah, vai dormir, a mamãe vai cobrir você. Coisas pequenas, a criança não vai vir atrás de você falando assim, ai, minha mãe me abandonou porque ela só trabalha. Não, pelo contrário. Ela vai olhar para você e vai falar assim, eu hoje só sou o que sou porque tem uma mãe que faz de tudo um pouco para que a gente esteja bem confortável. Né, isso para a criança, o propósito do trabalho, porque muitas vezes também as pessoas colocam o trabalho como um peso. E na cabeça da criança, o trabalho está roubando a minha mãe. E não é a realidade. Através do trabalho, a gente tem a nossa dignidade, a gente tem o nosso é feliz trabalhando, eu sou feliz trabalhando. Eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo o que eu faço. Aquilo me faz feliz. Então, isso me transcende, sabe? Eu poder contribuir com os meus talentos, com as minhas habilidades para ajudar outras pessoas. Então, quando eu chego falando do meu trabalho, eu falo com amor, com entusiasmo. Nossa, filha, hoje a mamãe foi no programa, eu mostro as fotos para ela. Nossa, hoje a mamãe fez isso. Ela é mamãe. Por quê? Porque os nossos filhos precisam encontrar o prazer e o amor no trabalho. E é o que a gente está vendo totalmente ao contrário nas novas gerações. Não querem trabalhar. Por quê? Porque entendem o trabalho como um peso. Então, no caso dessa espectadora, é realmente verbalizar. A mamãe ama o que faz porque eu faço por mim, eu faço por você. E através do meu trabalho a gente vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa realidade. Porque eu falo assim, ou a gente nasce herdeiro, ou casa com alguém rico, ou enriquece trabalhando. É por aí, né? Essa semana eu também não tô gostando de trabalhar, não. Tô sentindo muito frio, isso aqui fica debaixo da minha atrapalha, coberta. Né? Agora, olha só, o pastor Nelson Milanelli não está com a gente por aqui hoje, mas ele deixou aquela reflexão bíblica especial aqui para o final do nosso programa. Bora conferir. Pois é, o programa de hoje foi mexer num vespeiro, porque tem muita mulher em crise e é essa crise, essa tensão. Poxa, eu quero ser mãe, mas eu quero também o quê? Não quero desistir da carreira. Eu acho que a gente já comentou bastante coisa aqui que fez você refletir. Mas será que Deus, nesse último momento aqui, nesse fechamento do programa, não gostaria de te ajudar a pensar que não deveria existir essa tensão toda? Sabe por quê? Carreira não é incompatível com família, com maternidade. Aliás, nós estamos vivendo uma sociedade que está colocando isso em xeque para dizer que, de repente, a maternidade é um atraso na carreira, que é algo que está sendo tirar a mulher de todo o potencial dela. Gente, de verdade, vocês são o presente de Deus na família para unir essa família ao redor daquilo que de verdade importa, que são vínculos. Nenhum diploma, nem do seu doutorado vai substituir aquilo que Deus bondosamente te deu como um presente, que é ligar o seu coração ao coração dos seus filhos. E olha, uma rainha sentada no seu trono, não é maior o trabalho dela do que o trabalho de uma mãe que se assenta de verdade no coração dos filhos. Tá aqui, mulher, eu vou pegar aquilo que a Bíblia fala sobre mulher virtuosa, tá bom? E essas virtudes todas que são trazidas em Provérbios 31, pode falar dessa mulher que negocia, que administra, que compra campos, que trabalha com as mãos, toma decisões. Está falando de uma mulher alienada, que está sozinha lá em casa, sem fazer nada, abandonada? O livro de Provérbios está falando aqui dessa mulher que está envolvida com a vida, que sabe negociar, que sabe ajudar, mas que sabe construir com as mãos, é operosa. É uma mulher que está ali entregando o melhor da sua vida e fazendo na sua casa algo maravilhoso. Pastor, mas isso não dá tensões? Não, mesmo uma mulher dentro de casa, ela continua pensando, ela continua agindo, ela continua falando para a sociedade ao redor através do que ela produz. O seu esposo é elogiado e quisto no meio das pessoas porque a influência da inteligência e sabedoria dessa mulher está no relacionamento deles.
Os filhos também carregam essa boa e grande missão dela. Então é o seguinte, mulheres, olha só, quando você ouve isso aqui, ó, verso 28 de Provérbios 31, levantam-se os seus filhos e a chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. Sabe o que é isso? Aquela mulher que sabe que vínculo real e verdadeiro é esse vínculo que a gente faz no coração de quem a gente ama. Gente, eu queria dizer para você uma das frases que eu fiz questão de anotar aqui para deixar no seu coração. Quando seus filhos te verem e você estiver já envelhecendo e tal, eles vão estar te dizendo, obrigado pelo trabalho, mamãe, olha, muito obrigado pelo tanto de trabalho que você fez. Você trabalhou muito, mamãe. Não vão estar agradecendo isso. Vão estar te dizendo o seguinte, obrigado por estar presente. Sabe, meninas, mulheres estão me ouvindo. A sua presença é maior do que qualquer trabalho que você realize fora. Não deixe isso ficar tenso no seu coração. Deus quer fazer você sempre uma mulher virtuosa. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Linda reflexão, né? Muito bom. Mulheres virtuosas. E falando de mulheres virtuosas, obrigado vocês, mulheres virtuosas, por estarem com a gente aqui. Obrigada. Priscila, Obrigada. Deus continue abençoando a vida E de eu? cada uma de vocês. Vou chegar lá, calma. Olha que desesperada. Tchau, tá E acabando. Patrícia, mãe dedicada, preocupada com os filhos, com a família. Obrigado, viu? Deus continue abençoando muito vocês e tirando aí um pouco da cabeça toda essa culpa, né? Que a gente sabe que a sociedade como um todo vem trazer. Tem dia que é melhor, tem dia que né? não. Até mais. Obrigada, meninas. Obrigada. Ótima tarde para vocês. Na sequência, vocês ficam com Vida e Saúde. É isso. Vamos falar aí de como envelhecer bem, Teru. É Com isso. vocês na sequência. Fica com a gente aqui na TV Novo Tempo. Feliz sábado para todo mundo. Segunda estamos de volta, se Deus quiser. Tchau.